Olá! Hoje nós vamos encerrar a série sobre os 10 mandamentos. O 10º mandamento vai nos exortar a não cometer o pecado da cobiça em relação aos bens alheios. Esse mandamento ele complementa o 9º, porque o 9º mandamento, como vimos, ele nos proíbe de cobiçar a pessoa do próximo. E esse sobre os bens. O que é a cobiça? A cobiça é um desejo desordenado para adquirir os bens materiais. Esse desejo desordenado leva a pessoa a cometer injustiças em relação ao outro. Como que se dá esse desejo desordenado? A princípio, quando a pessoa deseja obter algo, como por exemplo, ela quer conquistar a casa própria, ela quer ter um carro, ela quer ter um emprego dos sonhos dela. Até então, até aí, não há problema algum, porque ela quer algo que é próprio do ser humano, o desejo de realização. Mas quando isso se torna desordenado, ela passa a cobiçar os bens e posições a qualquer custo. Então, ela comete pecados que vai contra outros mandamentos, como, por exemplo, não ter o amor para com o próximo. Essas pessoas, quando entram nessa desordem da cobiça, elas passam a não confiar mais na providência divina. Ou seja, elas começam a acreditar que somente os bens materiais é que vão resolver a vida dela. O dinheiro passa a ser o Deus dela. Às vezes até ela não percebe, mas o medo de perder os bens materiais, o medo da pobreza, faz com que ela passe a acumular cada vez mais. Porque isso, por mais que ela tenha dinheiro no banco, por mais que ela tenha posses, isso para ela não é suficiente. Ela sempre vai estar com aquele medo de perder, de passar necessidade. Ou seja, Deus não é mais o provedor daquela pessoa. Ela não confia mais na providência divina. Juntamente com a cobiça, desenvolve-se também a inveja. O que é a inveja? A inveja, ela não é o desejo de ter aquilo que o outro tem. A inveja é o desejo de que a pessoa não tenha aquilo que ela tem. Ou seja, o invejoso, ele se entristece quando alguém ganha alguma coisa, ou conquista alguma coisa, ou compra alguma coisa. É uma tristeza por causa da conquista do outro. Então, a inveja, Santo Agostinho vai dizer que ela é um sentimento diabólico por excelência, porque ela não fica somente no desejo de possuir bens, ela ultrapassa essa dinâmica
e atinge o outro no sentido de querer prejudicá-lo para que ele não realize aquilo que ele quer conquistar. Então, esse mandamento, ele vai nos mostrar que antes de passar para o ato em si, ocorre internamente dentro de nós essa dinâmica pecaminosa, que depois, no segundo momento, é o ato. Então, Deus está nos alertando para que a gente combata isso internamente. Porque Deus vê o que se passa no nosso interior. Deus vê a intenção do nosso coração. E isso começa na nossa mente, no nosso pensamento. E nós temos que combater isso no início. Vem a tentação. Ninguém peca por ser tentado. Mas a tentação, como é algo diabólico, ela é o primeiro momento para a queda do homem. Se o homem cai em tentação, ele pecou. Quando uma pessoa peca, ela tem Deus para perdoar seus pecados assim que ela se arrepende e se confessa. Mas, como um abismo chama o outro, o que acontece geralmente? A pessoa é tentada, cai em tentação e começa a achar que o caso dela já não tem mais jeito, porque ela fez sabendo que estava errado. Aí ela já parte para um outro pecado, que é não crer na misericórdia de Deus. Todo pecado arrependido é um pecado que a pessoa não vai querer repetir novamente, ela está disposta a mudar. É isso que é a dinâmica da salvação. A busca constante de santidade. Então, nesse mandamento, especificamente falando, existe esse movimento que atinge o outro, prejudica o outro, desejando as coisas dele e fazendo exageros para conquistar aquilo que não te pertence. Porque todos os nossos desejos devem estar em concordância com o que Deus deseja para nós. Por isso que a gente, ao rezar a oração do Pai Nosso, a gente fala que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus na nossa vida. Porque Deus sabe aquilo que é bom para nós, aquilo que nós vamos suportar, obter. Tem pessoas que, quando elas têm uma bênção, vamos dizer assim, uma bênção, algo bom, aparentemente algo bom, aquilo corrompe o coração dela e ela se perde. Porque ela foi sem Deus estar junto. Ela quis aquilo, ela quis uma determinada coisa, e ela se empenhou, e ela fez de tudo, e ela não quis ouvir Deus falando para ela que aquilo não era para ela desistir de determinada coisa. Mas ela não desistiu. Claro que Deus, Ele não vai impedir uma pessoa obstinada a obter determinada coisa, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. Nós fazemos escolhas.
E Deus, Ele nos dá essa liberdade. Só que nós, como pessoas cegas espiritualmente e pela inclinação do pecado, nós não temos, na maioria das vezes, o discernimento daquilo que é bom para nós e daquilo que não é. Nem sempre aquilo que é bom para o outro é bom para mim. Porque cada um tem a sua individualidade, a sua história de vida e o seu chamado divino. Então não podemos nos espelhar na vida do outro e desejar o que o outro quer. Aquilo está no caminho dele. Não necessariamente vai estar no meu. Essa obediência às leis de Deus, essa submissão a Deus, vai nos poupar uma série de problemas futuros. Este mandamento nos alerta também para uma submissão, porque a cobiça, por si só, ela já é o desejo desordenado por alguma coisa. Se você deseja algo que você tem que passar por cima da justiça, por cima do outro, por cima dos seus princípios, levando a cometer outros pecados para adquirir certa coisa, isso não é de Deus. Você está no caminho da perdição que vai trazer muito sofrimento para você e para os outros, porque muitas amizades, muitos casamentos podem ser destruídos por causa desse desejo de obter coisas que não te diz respeito, não é para você. Isso vai ser a sua perdição. Acima de tudo, completando e fechando essa série dos 10 mandamentos, acima de tudo, nós temos que entender que para o nosso bem, nós temos que estar sempre na obediência. Aquilo que Deus fala para não fazer, não faça. Aquilo que Ele permite você fazer, faça. E aquilo que Ele manda você fazer, mesmo você não querendo, faça. Porque nós estamos interligados. Nós somos bênçãos na vida de alguém. Muitas vezes Deus nos dá uma tarefa, uma missão, mesmo que a gente não gostaria de fazer, mas aquilo vai abençoar outra pessoa. E nós estamos aqui para servir e amar a Deus. Nós não estamos aqui para acumular riquezas e nem poder e nem ser melhor que ninguém. Nós estamos no mesmo barco. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça. Ele que nos orienta. E nós todos formamos um corpo. Todos somos importantes. Todos temos uma missão a cumprir dentro desse corpo de Cristo. O individualismo e o egoísmo vai atrapalhar a própria pessoa e o todo, o funcionamento do todo, para alcançar o objetivo que é a salvação. Então, que possamos refletir e entender que Deus quer o nosso bem. E para isso temos que obedecer, para que possamos ser abençoados e abençoar outras pessoas. Até mais, até os próximos vídeos, se Deus quiser.